tudo bem, mas, bom, estou à Não, disposição de vocês, tá tá? ótimo. Pô, Então, obrigada bem por ter assim, eu topado. segurando o iPhone, tá Tu vai legal? ficar segurando o iPhone Tu acha que é ruim? Vai cansar durante o uma braço? hora? Tu vai cansar o braço. Espera um pouquinho que eu vou tentar montar uma estratégia aqui. Me dá um Monta. segundo, tá? Tá bom. Se Tranquilo. tu... Tá, vai lá. Sabe que eu estava tentando pelo meu computador, meu laptop, como eu faço sempre, mas não sei o que estava vendo que não estava entrando, eu peguei pelo iPhone. Espera só um pouquinho. Tá. Deixa eu só pegar aqui. E ele tá com bateria. Tá, com bateria tem 30%. Deixa eu só ver aqui. Espera só um pouquinho. Tá, Me dá não, um vai lá. segundinho só. Vai lá, vai lá. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o... Eu prometo que logo, logo vai dar tudo certo. Tranquilo, já pega o cabo, a fonte, porque vai... Isso que eu estou fazendo. 30% é pouco. Exatamente isso que eu estou procurando. Espera só um pouquinho, tá? Tá. Estava aqui agora. Só um segundo. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau, Dante e Outros Infernos, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Participação especial, Gilberto Schwartzman. Canja musical, Felipe Caran. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, telespecs, rádio ouvintes, está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Então, tudo bem aí, Fischer, Diego? Queria já aproveitar e saudar o nosso convidado, o Gilberto Schwartzman, que está nos dando aqui o prazer de participar com a gente nesse Sarau. Bem-vindo, Gilberto, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Muito legal. Então, a ideia de fazer esse sarau em torno do Dante e em torno, especialmente, né, da Divina Comédia, partiu de uma sugestão do professor Fischer, por conta de um livro lançado pelo Gilberto esse ano, que é o Divina Rima, um diálogo com a Divina Comédia, está aí, está na mão. Então, professor, apresenta aí para a gente. Primeiro, tem que dizer que o Gilberto é uma figura importantíssima, aí, não apenas na área profissional dele, enfim, médico, oncologista, mas o Gilberto é ainda presidente da Associação de Amigos do Teatro São Pedro, da Biblioteca Pública, não é isso? Da Sociedade Bach do Brasil, é um negócio, entendeu? Sociedade Fischer é uma maravilha, Bach Society. Né? Não, e é legal, é uma coisa assim que acontece muito, mas um pouco são... Diga. São recitais com instrumentos da época do Bach. Não vale coisas contemporâneas. Os violinos têm que usar cordas com tripa de carneiro. Cordas feitas de tripa de carneiro. Olha que charme. É uma coisa muito bacana. E o maestro Cordella que é a nossa alma mater. É muito legal. O Cordella já fez canja aqui pra gente, né? Canja luxuosíssima, né? Luxuosíssima. O Cordella já levou o cravo dele lá para o Ocidente, lá onde a gente costuma fazer a nossa... Ele é muito legal. E é legal ter o Gilberto aqui também, porque é isso, a gente vive em bolhas, né? E é legal tentar furar a bolha, assim, são mundos paralelos e a gente tem que conversar. Mas, bom, o assunto é esse aqui, que o Gilberto lançou um livro que é completamente surpreendente, com ilustrações da Zoravia Bettiol, que são muito bonitas, são muito estimulantes, assim. E a Zoravia se meteu numa área em que tem o Gustave Doré, assim, um grande ilustrador, enfim, uma figura maiúscula da história mundial, né, da ilustração. Bom, e o livro é o seguinte, eu vou começar só mencionando um pouquinho, porque o livro do Gilberto é escrito à moda do Dante, ou seja, é escrito em terza rima, dá para ver aqui, são estrofes de 3 linhas, assim, rimadas, né, com rima alternada. E o livro consiste em uma conversa do autor, do Gilberto, com o leitor. Então, ele vai contando, o Dante fez isso, fez aquilo,
eu tenho tais edições, tais outras, não sei o quê, e depois ele vai resumindo o enredo e passando os grandes momentos do enredo, tudo desse jeito. Ou seja, então, o que é surpreendente para o leitor de hoje é assim, é um sujeito que não é especialista, não é um leitor profissional, não é professor de literatura, e é um cara que, dá para dizer assim, que adquiriu erudição por gosto mesmo de conhecer a Divina Comédia de dentro. Eu vou ler um trechinho aqui de uma parte inicial, em que, de repente, o Gilberto está conversando com o leitor e diz assim: eu, autor dessa toada, numa noite sonhei transformar em leitura prazerosa e amena a comédia de Dante, poeta que sempre admirei. Afirmo que a leitura há de valer a pena. Reservar horas do dia para ler os clássicos da literatura é dos melhores presentes nessa vida terrena. A comédia representa o medieval na forma pura. Nela voamos por outros ares nas asas da imaginação, sentimos viver vidas de outras criaturas. O livro é uma bênção, alimenta a emoção, é rico combustível para os mais puros sentimentos. Ao ler um bom livro, aprende-se alguma lição. E ainda dá um toque, diz assim: se o dia estiver chuvoso, ranzinza ou cinzento, se parecer triste, sem sentido ou melancólico, a boa literatura é para o espírito o melhor tratamento. É muito estimulante essa brincadeira que o Gilberto fez aqui. O livro saiu pela editora Sulina e é bacanésimo. Legal, muito legal. Então, Gilberto, lê um trecho para a gente, ou fala um pouquinho do livro também, de como nasceu a ideia. Sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, se teve uma coisa que me marcou muito nesse processo, é que eu sempre gostei da Zoravia, mas eu nunca tinha trabalhado com a Zoravia. E eu sou professor de medicina e da URGS por quase 4 décadas, agora me aposentei na faculdade, e eu fiquei impressionado com o método, com a seriedade. Olha, eu até menciono isso na orelha, o contato com a Zoravia foi transformador para mim, sabe? Foi tão profundo, sabe? Ela é uma mulher de 80 e poucos anos, que parece uma menina, que tem uma energia tão maior, do mesmo tamanho da nossa ou até maior, com uma seriedade, com um profissionalismo, com uma busca de excelência. Se não está da melhor forma, ela faz de novo, sabe? Então, eu gostaria de começar homenageando a Zoravia, porque eu, num certo momento, pedi para a Zoravia me contar como é que era o processo dela criativo para fazer as ilustrações, porque eu gosto muito de método, assim. Eu gosto de conteúdo, mas eu gosto de forma. Eu acho que a forma é uma coisa tão civilizatória para a gente chegar com mais eficiência nas coisas, né? E aí ela me escreveu num papelzinho, quase num papel de pão, com quais as etapas que ela usava para fazer as suas ilustrações. E eu não resisti e fiz uma surpresa para ela, e no final eu coloquei uma coda, ou seja, um alinhavo final, um fechamento, digamos, das várias partes de um concerto, digamos, e eu coloquei em versos o processo criativo dela. Eu posso ler o processo criativo dela? Por favor. Então, eu vou tentar aqui, tá? Eu acho que foi tão bacana conviver com ela. Olha aqui, pessoal, peraí. Gilberto, a gente está tendo problema com a tua imagem, mas o áudio está ótimo, viu? Segue firme. Ela colocou assim em itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como é que ela fazia, tá? Porque eu estava muito curioso. E eu vou escrever para vocês. Penso ser igualmente interessante ao leitor perceber. Travou total. Gelou geral. Como celestial. Gilberto. Sem qualquer arrogância, que gostou mais do que fizeram por... Bom, Rádio Ouvintes, a gente teve problemas aqui com a conexão do Gilberto, que não está em Porto Alegre. Enfim, aquelas coisas que acontecem na internet é assim mesmo, né? Pô, o Facebook saiu do ar, o WhatsApp, o Instagram, por que, né, dá problema? A gente sabe que dá. Eu vi um monte de meme até, que eu vi um que era assim, o Mark Zuckerberg,
chutei os fios, esbarrei nos fios. Enfim, desculpa aí, foi mal. Mas, enfim, o Gilberto não vai conseguir participar, a gente vai botar aqui a leitura que ele estava começando, com uma imagem fixa, que ele destacou esse trecho em que ele conta o processo, né, da Zorávia e o entusiasmo dele pelo entusiasmo da Zorávia, que é muito bacana. Então, a gente assiste agora a leitura inteira, que eu pedi para ele me mandar o áudio na sequência. Penso ser igualmente interessante ao leitor perceber como se deu o processo criativo das belas ilustrações que Zorávia idealizou antes de o livro ler. A artista contou-me que leu os originais e fez anotações. Decidiu então quais partes seriam por ela ilustradas, releu várias vezes o texto e registrou suas impressões. Compôs, por sua vez, algumas imagens mais detalhadas, cerca de 10 a 12 delas, elaborando-as mentalmente. Criou alguns croquis, no papel, de figuras quadriculadas. Debruçou-se sobre as imagens meticulosamente para garantir que todas respeitassem as mesmas proporções, de modo a que o método criativo se mantivesse presente. Respeitado esse, digamos, parque de quadriculações, torna-se mais claro o diálogo com as figuras subsequentes, evitando que a artista corra o risco de haver distorções. Ao quadricular as folhas dos desenhos permanentes, as figuras ampliadas tornam-se mais fiéis e darão espaço aos detalhes acrescentados mais à frente. Com o nanquim, fazem-se os contornos de todos os painéis e escolhem-se 2 tonalidades, ambas com lápis de cor. Uma cor quente e outra fria, como 2 opostos pincéis. Tal contraste cromático empresta à imagem vigor, salvando-se algumas áreas para combinar com o papel. O nanquim, com luz e sombra, faz o fundo se sobrepor. Ele cria criaturas em beleza como se fosse um dossel. Por fim, a artista examina tudo a certa distância, como fazia o guardião celeste Arcanjo São Miguel. Zorávia confidenciou-me, sem qualquer arrogância, que gostou mais do que fizeram Botticelli e Doré. Com as ilustrações de Dalí, teve certa implicância. A artista disse que seus desenhos eram como um balé, mesclando um pouco de realismo e de fantasia, economia de cores, texturização, evitando ser demodé. Para Zorávia foi importante dar às formas harmonia, com certa dose de estilização e contemporaneidade. Seriam elementos, segundo o artista, que Dante apreciaria. Bom, esse foi, então, o Gilberto Schwartzman, que tentou participar com a gente, foi muito querido, muito solícito, e lançou o livro, que é esse Divina Rima, um diálogo com a Divina Comédia do Dante Alighieri, que foi o mote para a gente fazer esse sarau. O professor já fez a leitura, o Gilberto fez a sua leitura, agora é o Diego Grando. Vamos lá. Então tá, vou lá. Eu vou ler aqui um trecho, vou ficar no Dante aqui ainda, depois eu vou para os outros infernos. O Eduardo Sterzi lançou, faz um tempo, o Eduardo Sterzi é um gaúcho, é importante sempre dizer que é um gaúcho. Um gaúcho da fronteira. É um gaúcho também grande especialista em Dante, fez, acho que, mestrado e doutorado em Dante, na Itália e tudo mais, então é de fato um cara que conhece muito. E ele lançou um livro pela editora Globo, uma vez, chamado Por que Ler Dante? E aí eu vou ler um trecho aqui que pega uma explicação, enfim, uma contextualização rápida aqui desse valor, digamos assim, citando alguns autores interessantes também. Um pouco, o mote um pouco é isso, né? Às vezes é difícil, né, a gente conseguir acessar essas obras tão grandes e já relativamente distantes da gente, né? A gente tem tanta informação que chega no texto e parece que pode se decepcionar, né? E aí ele faz uns comentários que eu acho que são legais. Ele diz o seguinte: ele comentou toda a obra do Dante, não só a Divina Comédia, né? E aí ele fala assim: o conjunto de obras comentado acima, aí ele cita, né? As rimas, ele classifica em 3 tipos: as doces, as pedrosas, as morais, a vida nova, o convívio, o divulgar e eloquência, já seria suficiente para fazer de Dante um dos principais escritores de seu tempo. Ele citou aqui 2 títulos em latim, né? Que é uma coisa legal de lembrar também, que o Dante é desses caras que pegam, que escrevem em latim e no meio da vida decidem mudar de escrever com uma língua chinela, né? Essa língua vulgar aí que é outra coisa. Mas foi a comédia que, com seu poderoso repertório de imagens, acessíveis a todos nas boas traduções,
e construções verbais e formais inesquecíveis, restritas, infelizmente, a quem pode lê-la no original, que consolidou o nome de Dante como um dos clássicos fundamentais de todos os tempos. Diria mesmo, como o clássico absoluto do Ocidente. Afinal, podemos nos indagar: que outra obra compete com a comédia, se temos em mente as já influentes definições de clássico oferecidas por Ítalo Calvino? Lembremos que, para Calvino, os clássicos, ele cita o Calvino, são aqueles que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente, na linguagem ou nos costumes. Daí que, volta o Sterzi, né? Como também diz Calvino, toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira, e dialeticamente, toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Entenderam o jogo aqui? O clássico, né? Ele é sempre novo e, ao mesmo tempo, sempre velho. Clássico, sim, o clássico tipo Grenal, por exemplo. Aquele que a gente diz clássico é clássico e vice-versa, né? Basta notar que quando um jovem, ou não tão jovem, leitor, se põe a ler a comédia de Dante pela primeira vez, certamente o faz já consciente do significado mais ou menos acertado, mais ou menos errôneo, do adjetivo dantesco, depreendido dessa obra. E o faz, sobretudo, já assombrado pelas inúmeras imagens do inferno, especialmente, mas também dos outros reinos ultraterrenos que impregnam as representações literárias, pictóricas, escultóricas, dramáticas, cinematográficas ocidentais. Mas ainda assim, as surpresas que a leitura lhe reserva são suficientes para conquistá-lo e mantê-lo cativo por páginas e cantos a fio. E as noções parciais ou errôneas que o leitor depreendia de Dante sem tê-lo lido, aos poucos vão se desfazendo, substituindo-se pelo conhecimento da obra, que é uma tarefa infinita. E ele termina com uma citação do Borges. Ele diz: o escritor argentino Jorge Luis Borges, que ainda acreditava na possibilidade de uma primeira leitura ingênua da comédia, belamente escreveu. E aí diz o Borges: há uma primeira leitura da comédia. Não há uma última, já que o poema, uma vez descoberto, segue acompanhando-nos até o fim. Como a linguagem de Shakespeare, como a álgebra, ou como o nosso próprio passado, a Divina Comédia é uma cidade que nunca teremos explorado de todo. O mais gasto e repetido dos tercetos pode, uma tarde, revelar-me quem sou ou o que é o universo. Então tá aqui, recomendo muito a leitura do Porquê Ler Dante, do Eduardo Sterzi. Ah, legal. Bom, eu nunca li o Dante, né? Eu tenho medo de não conseguir, de aí me sentir burra, depois me sentir... sabe aquela coisa, o medo? Pô, eu não entendi nem o Bourdieu, como é que entendeu o Dante? Não, então, mas assim, dá pra... A gente vai seguindo a historinha ali, Kátia, a gente vai seguindo. Dá pra seguir, A gente perde um monte de coisa, é claro, porque a gente perde, né? É uma obra muito alegórica, né? Então tem assim, putz, que raio essa pantera aqui, o que ela simbolizava naquele tempo. Como ver um pouco os quadros do Bosch, né? Que tem aquele monte de detalhe, mas o fascínio pode ser o mesmo, assim, a gente não necessariamente consegue atribuir os significados da época, e nem precisa, né? Porque ler não é ler de acordo com a época que foi feito, mas de acordo com a nossa. Mas a gente vê aqueles vários detalhezinhos, mesmo que a gente não entenda, eu acho que dá para curtir, sim. Tem vários clássicos que eu ainda não cheguei neles, alguns por medo, outros por falta de... Não dá tempo de ler tudo, né, que a gente quer. Mas, eu acho que eu vou ter que ler esse do Dante ou do Gilberto Schwartzman para depois encarar. Legal, é um caminho. Tá. Legal. Bom, eu vou em infernos de maneira geral, assim, então eu fui para esse lado, já que a gente abriu, né, a possibilidade de fazer leituras assim correlatas. E eu vou de Luiz Fernando Veríssimo. Então, é um texto bem impressionante, assim, eu acho, né, porque acaba sendo muito atual, muito o que a gente está vivendo. E o título é desse livro aqui, é bem antigo até, Peças Íntimas, que, enfim, uma coletânea de pequenos contos ou croniquetas.
Banalidades é o título. Nada me impressionou tanto no relato que li um dia sobre a queda de Berlim na Segunda Guerra Mundial, como saber que, enquanto os russos abriam caminho nos escombros, em certas partes da cidade em que havia casas de pé, o leiteiro continuava a entregar leite e o carteiro continuava a entregar cartas. Assim, como a consciência sobrevive ao desumano, a inconsciência humana também tem o misterioso poder de prevalecer no caos. É confortador saber que o caos nunca será completo ou tão completo que soterre a rotina, ainda mais no Brasil de hoje. Ao mesmo tempo, há algo de perturbador na persistência ilógica do corriqueiro, do leite e da correspondência num mundo em ruínas. Anedota. Um homem chega num hospital com uma lança cravada no peito. Aquilo deve estar incomodando muito, comenta a enfermeira, enquanto preenche todos os formulários do hospital. Não, só é ruim para dançar. É a necessidade de que a vida e o serviço sigam os seus trâmites que protege as sociedades do autoaniquilamento. Mas há pouco consolo em saber que, no fim, devemos nossa civilização à preservação da banalidade. Aí eu dou um salto e vou aqui num último parágrafo, que não é o último da crônica, mas é o último que eu vou ler, que diz assim: Hannah Arendt falou que o maior crime do século foi a banalização do mal. Crime pior é o da banalidade triunfante, do cotidiano reincidente que cobre os holocaustos como se nada tivesse acontecido, ou como distúrbios passageiros. Tudo volta tragicamente ao normal. Convivemos com a memória de Auschwitz e de Hiroshima com a mesma naturalidade com que convivemos com a fome do vizinho. Em vez de transformar a autoconsciência humana, os holocaustos a insensibilizaram. Só o que aconteceu foi que passamos a desconfiar um pouco mais das nossas utopias. Só é ruim para dançar. Eu acho que ele capta muito bem o espírito assim, de qualquer tempo, mas o nosso, deixa eu ver de que ano é o livro. Vocês não acham incrível isso? Eu achei incrível. É de 1990. Né? Que a gente vai ficando assim, entendeu? Tudo vai ficando normal, tudo vai sendo incorporado e tudo vai sendo comentado, mas, poxa, não é normal. Tá, professor, vamos lá. Vou falar um pouquinho do Dante mais. Tá. Eu li o Dante por dever de ofício também, assim, não é uma leitura que tu faça como tu lê um grande romance, assim, né? Claro que lá pelas tantas tu acha graça, assim, começa a ver piada, mas eu quero mostrar para vocês como é que eu li. É meio de longe aqui, ó, dá para ver. Sabe um xerox antigo daqueles? A história é a seguinte, o Dante... Deixa eu ficar aqui para ficar na luz. O Dante toma a mão do Virgílio, aquele poeta latino lá, não é? Enfim, o cara da Eneida, o cara que funda a literatura romana e bababá. E o Dante, isso lá no século XIV, começo do século XIV, então ele toma a mão do Virgílio, e eles resolvem, então, fazer uma peregrinação que assim, começa no inferno, começa aqui em cima, que é a superfície, e eles vão descendo. E a cada uma dessas coisas aqui, eles vão encontrando um tipo de pecador. Aí uma das brincadeiras interessantes é que o Dante vai botando gente, inclusive gente que ele conhecia, gente que era conhecida dos leitores e tal, vai dizendo quem é que... Então, começa assim, ó, começa no limbo, né, que é aquela coisa que não existe mais hoje em dia, né? Até o Papa já liberou. Hall de entrada. Não, que é o... Como é que é? É o sobreloja. Não, é o subsolo. A antessala. No limbo. Aí são os luxuriosos, os gulosos, os avaros, os iracundos, os heréticos, e aí vai indo, entendeu? E aqui no
no U do buraco aqui, entendeu? Quando chega lá, realmente, assim, no fim do inferno, são os traidores. E o último, aí tem traidores dos parentes, traidores da pátria, não sei o quê, e o último degrau é traidores dos seus benfeitores, que é assim, a gente desprezível, né? Bom, aí quando ele está aqui no fim, eles entram para a segunda parte, que é o purgatório. E aí o caminho é ascensional, eles vão subindo e vão encontrando gente, baraná, baraná. E aí vem a terceira parte, que é o paraíso, quando então eles vão subindo até chegar, entendeu? A brincadeira é essa, assim, ele passa pelos 3 estágios e em cada um ele vai encontrando gente, vai comentando e tal. E o começo... Por que é comédia o nome disso? Porque é um sentido de começa mal e termina bem. Não é de comédia pastelão. Assim, entendi, entendeu? não é de comédia. Cara, então. Não, de ser engraçado também não, é só por essa linha de. Porque começa mal e termina bem. E não se chamava Divina Comédia, a comédia, né? Quem que diz é o Petrarca, né? Que diz depois. Não, é o Boccaccio. Boccaccio que diz depois é que chama de Divina, né? Enfim. Mas tudo isso eu fiz essa conversa na verdade, para fazer uma outra leitura, que é o seguinte. Olha que ediçãozinha querida que eu tenho da Divina Comédia. Fala a verdade, Alexandre. Bah, professor, aí te puxou, hein? Não, essa aqui eu não vou contar como é que eu descolei ela, mas é bacana. Isso é uma edição feita 100 anos atrás, para os 600 anos da morte. É em italiano, claro que eu não leio italiano assim, né? Tá, mas não é um livrão dessa grossura. Tu viu que coisa mais linda? Aqui é papel Bíblia, Cátia Suma. Estamos falando de uma coisa... Isso aí é uma versão remix reduzida. Não. É letrinha pequena mesmo, olha aqui. Microscópico o bagulho. É Nicolas Cagezinho. É uma comedinha. Arrasta para cima e vem comigo que no caminho eu te explico, Cátia Suma. É basicamente o que o Virgílio disse, né, pro Dante. Arrasta aí, muito bem lembrado. É isso aí, arrasta para cima e vem comigo que no caminho eu te explico. Primeiro verso da comédia diz assim: nel mezzo del cammino di nostra vita. É fácil, né? No meio do caminho da nossa vida. Tá, agora eu vou contar como é que eu cheguei no Dante. Eu cheguei no Dante por causa da mala do Olavo Bilac. Veja bem. Porque o Bilac, sobre quem eu escrevi o meu mestrado, olha o nome do poema aqui dele. Nel mezzo del cammino. Se chama Nel mezzo del cammino. Aí, Nel mezzo del cammino, italiano. Eu estudei 1 ano de italiano na faculdade para aprender a ler um pouquinho, assim, né? Aí, alguém me disse, Dante, digo, olha aí, tal, né? Aí o Bilac, olha que lindo o poema do Bilac. É um poema de amor e de encontro e de desencontro. Um soneto. Chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos, presa a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Teu olhar continha a luz. Olha que bonito. É bonito isso aqui, não adianta fazer cara feia, Catarina. Não, mas estou achando bonito. Tá bom. Hoje segues de novo. Eles se encontraram na estrada e aí o soneto termina dizendo assim: hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. É bonito, né? Se encontraram. Mas não tem nada a ver com o Nel mezzo del cammino, que é o Bilac pega no sentido literal, no meio do caminho nos encontramos, mas o Dante no meio do caminho da nossa vida, a gente pensa em coisas. E o meio do caminho, Cátia Sumana, eu só vou terminar te dando essa notícia, que não é muito alvissareira, o meio do caminho era 35 anos. A expectativa de vida mudou, né, professor? Mudou. Nós vamos longe ainda, né? Isso aí. Tá bom. Então tá. Pô, Olavo Bilac, hein? Legal. Bilac, dá para musicar isso aí, hein? Dá para fazer. Já vamos fazer um rock. Reggae. Um reggaezinho.
Não, achei uma coisa meio assim, meio bossa nova, na real, entendeu? Mas sabe que depois tem o seguinte, ó, Kátia Schumann, e aí tem esse livro aqui, ó, tira as crianças da sala. Opas, que memória Lembra? de um... Esse eu não... Glauco Matoso, Memórias de um Poeteiro. Poeteiro. Poeteiro é bom, né? Pura provocação. É. E aqui tem, eu não vou ler agora, mas tem um soneto aqui que se chama Bilacamonia. Ele mistura, ele pega um pedaço desse soneto do Bilac e um pedaço de um famoso soneto do Camões, aquele que diz: alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente. Aí ele mistura os dois e fica um soneto engraçado, porque diz assim: cheguei e partiste, e triste, descontente, tinhas a alma no céu eternamente e a alma na terra sempre triste. É uma piada, né? Ele pegou um pedaço de um, pedaço de outro. Entendeu? Então, o Dante é o seguinte: Dante está no Glauco Matoso, como está no Olavo Bilac, e assim a gente vai. Que loucura, tá uma loucura isso. E como tá, né, professor? Como tá no Drummond, né? Tá no Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tá ali, né? O Mezzo del Caminho tá ali também, né? No meio do caminho tá no Drummond também. Só que o Drummond, como é mineiro, tinha uma pedra no meio do caminho. Eles têm uma selva selvagem, tinha uma pedra. Brasil, estamos no Brasil. Tá, Diego, vai. Tá, eu vou ler aqui, o professor mencionou o início aqui, eu vou ler o finalzinho do Inferno, então, aqui, que é uma coisa interessante, assim, como o professor mostrou nos gráficos ali, né, nas imagens, é toda uma cosmologia, ou seja, uma explicação do mundo terreno e do mundo extraterreno, né, do pós-vida. E aí tem esse lance, então, que o inferno é esse buraco, né, é uma grande imagem, o inferno como buraco. E aí tem uma questão que é, quando eles saem do inferno, eles encontram o capeta no centro, seria no centro da Terra. E aí depois que eles passam o capeta, o Dante e o Virgílio, né, é uma cena muito curiosa, assim, o Virgílio meio que leva o Dante na cacunda, assim, e aí ele dá algum golpe, algum duplo twist carpado, alguma coisa assim, eles passam pelo capeta, passam por Lúcifer, e aí o que acontece? Se Lúcifer está na metade da Terra, ele sai na outra ponta. Ele sai na outra parte. E aí, eu vou ler esse trecho aqui, que é bem o finalzinho do Inferno, e aí o Dante vai estar meio perdido, porque ele vai perceber o mundo de ponta cabeça, né? Assim, opa, onde é que eu tô aqui, né? E aí, mesmo que a gente não entenda toda a explicação, até porque a explicação é uma explicação equivocada, né? Não, a visão de que a Terra aqui era o centro do universo, tudo mais, fixa, etc, sabemos que não é isso, né? Não dá para ficar falando muito, daqui a pouco vem os terraplanistas aí e dizem que... Enfim, mas eu vou pegar desse trecho aqui, então, que o Dante está meio perdido ali junto com o Virgílio. Então eles acabaram de passar por Lúcifer. Alcei os olhos, pensando em encontrar Lúcifer assim como o havia deixado, mas o encontrei de pernas pro ar. E se perplexo, então, tenha eu ficado, que o pense a gente que a razão é adversa e não vê o ponto que eu tinha passado, ou seja, o ponto que ele passou exatamente é a metade, ele passa do hemisfério setentrional para o austral. Levanta, disse o guia é o Virgílio, né? Que hora diversa e longa é a via, e o caminho penoso, e o sol já volta para meia terça, ou seja, quando passa de lado, o sol que estava indo parece que está voltando, né? Não era aquilo um palácio suntuoso, parecendo antes natural masmorra, de chão infindo e de ar tenebroso. Antes que todo esse abismo eu percorra, mestre meu, disse então, já agora erguido, me diga, para quem engano eu não incorra, a geleira onde está? E aqui é devido este aqui estar reverso, e tão depressa do ocaso a aurora, o sol já ter surgido? E ele, creio que ainda permaneça a tua mente onde iniciamos nossa via, no pelo deste que o mundo atravessa. Lá estavas quando contigo eu descia, mas ao virar-me, atrás permaneceu o ponto que a si todo peso guia. Ele está dando a explicação, não, a gente passou da metade e aí mudou tudo. E agora embaixo estás do oposto céu, ao que o chão seco cobre e o seu sagrado centro, onde o homem foi morto que nasceu e a vida inteira viveu sem pecado. Está se referindo a Cristo. O círculo que aqui a teus pés aflora, para a Judeca volta o outro lado. Se lá anoitece, aqui já surge a aurora. E este, que escada em seu pelo nos deu,
tal como estava, está fincado agora. Ou seja, tudo que está para cima está para baixo, e assim por diante. Para esta parte ele caiu do céu, e a terra toda que aqui se estendia, por medo dele, fez do mar um véu, vindo para o nosso céu. Também diria que fugiu dele esta que aqui se avista, subiu, deixando a sua extensão vazia. Aí, embaixo, há um lugar que tanto dista de Dite quanto a sua tumba se estende. Notado é pelo som, não pela vista. De um riachinho que para cá descende pelo sulco por ele consumido, e em seu curso serpeja e pouco pende. Tomamos esse caminho escondido, ele e eu, para voltar ao claro mundo. Então agora estão na portinha de saída do inferno. E essa parte eu acho muito bonita. Tomando esse caminho escondido, ele e eu, para voltar ao claro mundo, e sem repouso algum mais consentido, subimos. Ele primo, e eu segundo, até surgir-nos essas coisas belas que o céu conduz por um vazio rotundo. Saímos por ali a rever estrelas. E eu acho uma coisa fantástica esse final do inferno, porque eles saem de uma escuridão total e a primeira coisa que ele vê são as estrelas. Deixa eu contar uma historinha aqui sobre esse canto. Esse é o final do inferno, né, que o Diego leu. Eu fui aluno do Flávio Loureiro Chaves, né, que se formou em italiano. Então ele sempre contava que ele tinha lido que o curso de literatura italiana dele, dado pelo Ângelo Ritti, famoso professor, que depois foi cassado em 68, o curso foi dado em torno da comédia. Imagina, o cara passou, entendeu? Estudou italiano para ler a comédia. Ah, que maravilha. O Flávio, que tem um mau humor característico, assim, o Flávio dizia o seguinte, ele disse, especialmente na época de frio, sabe, quando a gente tinha aula lá no campo, aquele frio do cacete, assim, parecia que entrava no corpo de baixo, assim, né? Ele dizia assim, vocês sabem que o Dante, lá no miolo do inferno, o Dante diz que tem gelo, não é fogo. Que é lá, e é bem isso, assim, no começo do canto 34, o resumo aqui nessa edição que o Diego leu, que eu também estou lendo aqui, que é a do Ítalo Eugênio Mauro, ele diz, anuncia-se o rei do inferno Lúcifer que surge do gelo no centro da terra. Então ele está enfiado dentro do gelo, entendeu? Só me lembrei dessa piada porque o Flávio adorava dizer isso assim, o Dante diz que lá no miolo do inferno é o que nós estamos vivendo agora, este frio infeliz, aqui. Frio porto-alegrense. Tá com o microfone desligado aí, Kátia. O Gilberto mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp pedindo desculpas a todos nós e enfim, as pessoas que estão assistindo, porque realmente o sinal está muito ruim e não deu para participar e ele lamenta muito e tal. Bom, o Polaco tem um recado aqui para vocês que eu vou botar no ar agora. Dale, Polaco. Então, tá dado o recado, né? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, estou me sentindo trideslocada aqui, vocês estão aí no papo tricabeção e eu aqui, eu acho que eu nem vou ler. Lê aí, Kátia, não, lê aí, qual é o teu inferno? Não, lê aí, Mas lê aí. É sério, eu não... Kátia, merda, não vem. Não. Começou super bem ali, lendo Veríssimo, e agora vai amarelar. Eu fico aqui Kátia, toda... arrasta pra cima, vem comigo. Arrasta, agora é que todo mundo vai gostar, Kátia, ninguém tá gostando desse papo aqui, não, mas para todo mundo aí aprendendo, o pessoal fazendo anotação, vai ficar aí na prova. No final vai ter um quiz aí, a título de prova. Vai ficar um polígrafo lá no Xerox. Depois. Vai ter que ter. Ainda existe Xerox. Bom, não tem aula presencial, né? Agora existe, o Xerox se chama Moodle. Vai online. Não, é o PDF, né? O Xerox é o PDF aquele, né? Não, olha só, queria também dar um aviso, que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso
primeiro sarau presencial em quase 2 anos, sei lá quantos meses, eu já nem sei. O nosso último foi março de 2019. Não, 2020. Não, 20, já nem sei mais nada. Então, a gente vai fazer no dia 9 de novembro, no Ocidente, terça-feira, com transmissão pela internet, pelo YouTube, no canal de sempre, e temos aqui já a nossa canja definida, Frank Jorge, yeah! Então, assim, essa semana ainda vou organizar aí o material de divulgação, o pessoal vai ter que comprar com antecedência, porque a gente tem que ter, além de ter um número limitado, a gente tem que ter esse controle. Então, depois vem as informações. Tá, eu vou ler um texto, então, vou ler aqui só para constar, da Lydia Davis, que é essa escritora americana que eu conheci pelo Diego, né, numa das leituras que ele fez lá no Sarau, e eu gostei muito. E esse tem a ver e não tem, mas emoções negativas, é o título do texto. Ela escreve... eu adoro o estilo dela, ela escreve pequenos contos, às vezes é uma coisa assim é uma anotação, é uma observação, ela tem muito uma coisa de mandar ela faz cartas para o gerente de marketing, para o presidente lá da associação que a premiou, assim, uma coisa que eu curto muito, esse estilo, uma coisa assim, parece banal e corriqueiro e parece a vida como ela é. Esse aqui eu acho especialmente engraçado, que é emoções negativas. Um professor bem intencionado, inspirado por um texto que estava lendo, mandou certa vez uma mensagem sobre emoções negativas para todos os outros professores da sua escola. A mensagem consistia inteiramente em citações tiradas de conselhos de um monge budista do Vietnã. Uma mensagem assim, tipo, gratiluz, tá ligado? Sobre emoções negativas. A emoção, dizia o monge, é como a tempestade, estaciona por um tempo e depois passa. Ao perceber uma emoção, como se percebe a chegada de uma tempestade, devemos nos colocar numa posição estável, nos sentar ou deitar. Devemos focar em nosso abdômen, focar especialmente na área logo abaixo do umbigo, e praticar a respiração consciente. Se for possível verificar que o que sentimos é, de fato, uma emoção, isso pode nos ajudar a lidar com ela. Os outros professores ficaram confusos, não entenderam por que o colega havia mandado uma mensagem sobre emoções negativas. Não gostaram da insinuação e passaram a não gostar também do colega. Acharam que ele estava os acusando de ter emoções negativas e de precisar de conselhos sobre como lidar com elas. Alguns ficaram, inclusive, irritados. Os professores não quiseram perceber a sua irritação como uma tempestade que chega. É só eu que acho graça nisso. Preferiram não ficar com não focar em seus abdômenes. Tampouco focaram na região logo abaixo do umbigo. Em vez disso, responderam imediatamente, declarando que, como não entenderam por que ele enviara a mensagem, ela os enchera de emoções negativas. Disseram que seria necessária muita prática de respiração consciente para livrá-los de todas as emoções negativas causadas pela mensagem. No entanto, continuaram, não pretendiam realizar essa prática. Longe de ficar perturbados por estarem tão tomados por emoções negativas, na verdade gostavam de ter emoções negativas, especialmente aquelas a respeito dele e da sua mensagem. Eu adoro isso. É um verdadeiro inferno esse troço, entendeu? Aí, é isso, eu acho engraçado. Tá bem, Lydia Davis, é bom. Tá, voltamos para o nosso cabecismo, vamos lá, professor.
Eu só dou a pausa aqui, vai lá. Eu vou ler, o Diego mencionou antes que um dos textos do Dante, que é muito impressionante, se chama esse De Vulgari Eloquentia, né, sobre a língua comum, né, sobre a língua de vulgar, quer dizer, do povo, né, que é um ensaio que ele escreveu, sei lá quando, 1302, sei lá, uma coisa assim, né. Enfim, ele já era adulto, mas é bem antes dele escrever a comédia. A comédia ele escreveu nos últimos 10 anos de vida. E esse texto é um texto incompleto, ele nunca terminou e tal, mas se alguém se interessar, depois eu posso mandar o PDF, posso botar no Moodle lá. Tem uma tradução recente que eu catei agora, que é o seguinte, é ele pensando sobre a língua comum. Pensa nisso, 1302, como o Diego mencionou antes, a língua culta é o latim. Entendeu? Quem quer se comunicar academicamente escreve em latim. As teses são escritas em latim, não apenas a igreja, né? Física, matemática, tudo é escrito em latim. E o Dante tem a grande sacação de defender as virtudes da fala popular. Esse é que é o ponto. Então eu vou ler, eu marquei aqui na minha cópia. A fala popular é o italiano? Não. Não, era italiano ainda. Não era ainda. Na verdade, tu tinha vários dialetos. Era uma mistura. Não, tinha vários dialetos na Itália. E ele falava ainda tem, né, na verdade. Ele falava florentino, da cidade dele, e tal, enfim, assim, como tinha outros, e acabou que, por causa da obra do Dante, o florentino acabou tomando a frente e se converteu na base do italiano que a gente conhece. Então, isso é uma época que tu não tem ainda, tu não chama de italiano, porque não existe Itália, não existe português, espanhol e tal, e justamente o trabalho dele, eu vou ler aqui, é uma ideia sobre um critério para tu enxergar já as línguas divididas, as línguas que vieram do latim. Então, eu vou ler, primeiro, uma coisa muito bonita dele, ele diz assim, ó, estou lendo trechos, tá, do primeiro capítulo, ele diz, por vernáculo, que ele chama, vou falar aqui da eloquência em vernáculo. O que é vernáculo? Ele diz, por vernáculo entendemos aquela língua à qual as crianças estão acostumadas, pelos que as rodeiam, tão logo começam a articular distintamente as palavras. Ou, mais brevemente, definimos vernáculo como aquela língua que, sem o estudo de regras, aprendemos ao imitarmos nossas amas. É a língua materna. Isso é o vernáculo, ele diz, né? Então, aí ele diz, também tem uma segunda língua, que ele chama de gramática, que é o latim, que é a língua cabeçona e tal, né? Mas ele diz, dessas duas, a mais nobre é o vernáculo. Tu vê que ele inverte a coisa, entendeu? A mais nobre é o vernáculo, seja por ter sido a primeira a ser empregada pelo gênero humano, seja por dela valer-se o mundo inteiro, mesmo na diversidade de pronúncias e de vocabulários que a dividem, seja porque nos é natural, enquanto a outra é artificial. Ou seja, o cara tem uma ideia, assim, entendeu? Enfim, profundamente democrática, isso que eu queria dizer. Uma sacação, né? Sacação genial. E ele é um cara que enfim, no meio de uma época, ele reproduz muito o ponto de vista cristão daquela época, né? Enfim, que é cheio de hierarquias. Bom, na comédia a gente vê isso, mas ele é aristotélico politicamente. Ele acha que todo mundo é capaz das mesmas coisas, todo mundo tem o mesmo cérebro, entendeu? Todo mundo merece a mesma cidadania, nós diríamos hoje, né? Tá, e aí chega lá no capítulo 8º, ele diz umas bobagens também, tipo assim, ele acha que a primeira língua que se falou no mundo foi o hebraico, por causa da visão de que a Bíblia conta o começo do mundo, e bababá, enfim. Mas aí no capítulo 8º ele diz assim, assim, aí ele fala que tem várias línguas no mundo, então ele diz assim, tem os eslavos, húngaros, teutões, saxões, ingleses, bababá, ele sabe que existem outras línguas, né? Daí ele diz, mas todas essas línguas, os eslavos, húngaros, teutões, saxões, ingleses, todos dizem, quando vão responder afirmativamente uma pergunta, quase todos esses povos dizem yo. Então ele tinha um critério que já era de sociolinguística, ele diz assim, como é que essas línguas são parentes entre si? São, todos eles, quando vão responder afirmativamente, eles dizem yo, yes, ya, entendeu? Então é legal, porque é o primeiro cara que tem uma ideia de comparação, pega um termo que tu pode usar para comparar todas as línguas. Tá? E aí agora vem a grande sacação geolinguística dele, diz assim, a toda a parte restante da Europa coube uma terceira língua, que hoje se revela tripartida, que é o latim, né? O Império Romano se espalhou por toda a Europa Ocidental, né? O que hoje é Itália, Espanha,
Portugal, França, um pedaço da Inglaterra e tal, né? Ele diz, mas hoje em dia ela está tripartida. De fato, alguns, para afirmar, dizem ok, outros oil, e outros dizem si, que são os hispânicos, os francos e os latinos. Isso é genial, porque ele diz, tem gente que para dizer sim, é o mesmo critério lá para dizer o yo, aquele, né? Ele diz assim, mais para o norte, lá os caras dizem oil, que vem a dar no oui francês. Depois tem o oc, que é do sul da França, né? A Languedoc. Essa palavra existe até hoje, né? Tem até o nome de uma rua de um cara que é Languedonc. Esse Languedonc era o Languedoc originalmente. E aí ele diz, na Península Ibérica, os caras respondem afirmativamente si. Em Portugal vai ser sim. Então é isso, eu estou contando aqui que o Dante tem, nesse estudo de Vulgar e Eloquência, ele tem 1.300 e pedrinhas, ele tem uma ideia para distinguir as línguas a partir de um critério único. Como é que as pessoas respondem sim? É muito bonito isso, né? É legal. Quando a gente faz letras, a gente estuda isso em linguística, o Dante sacou esse negócio e tal. Então é isso, depois vai cair na prova. Tá. Vai lá, Diego. Muito bom. Tá. Bom, o professor falou essas questões contraintuitivas, né? O inferno não é quente, é frio, gelado. Se eu perguntar para todo mundo que está em casa também qual é a cor do inferno, acho que todo mundo tem a tendência a dizer a mesma, né? Que não é, eu não vou dizer qual que vão dizer, vocês pensem aí, a resposta fica com vocês, mas eu tenho quase certeza que não vão dizer que é verde, como este livro aqui. Então eu vou ler um trecho, o início aqui de um poema que dá título a esse livro, O Inferno é Verde, de uma autora francesa que nasceu em Nova York e tudo mais, e traduz umas coisas, e ela escreve esse livro que tem a ver com uma vinda para o Brasil, e que tem como título, então, O Inferno é Verde. É um poema meio longo, eu vou pegar o início e ler só uma partezinha. Na primeira vez que fui ao Brasil, saí do avião em Recife e fui envolvida pelo calor, pelo odor quente do ar. O calor tinha um odor agudo, inesquecível. E logo em seguida, na cidade, vi algo escrito num muro, um grafite. O inferno é verde. L'enfer é vert. L'enfer é verde, como o azul maciço do céu, como o vermelho da favela, como suas casas de tijolos, ou de papelão, ou de nada. O inferno é vert, como o momento em que as águas fumacentas do Amazonas se encontram com as águas turvas e lamacentas do Rio Negro, e os dois rios seguem lado a lado, sem se misturar. L'enfer é verde, como os flamingos rosa e as onças pintadas e os jacarés marrons que brincam no zoológico do Hotel Tropical, em Manaus, onde os hóspedes pagam uma diária de 10 salários mínimos, 10 vezes o salário mensal de outras pessoas, e se entediam e dormem estatelados em grandes poltronas. O inferno é vert, como o olhar vazio, como aquilo que é inútil e não faz sentido algum, como o surto do vizinho que um dia toca a campainha e quando a gente abre a porta ele puxa uma pistola de verdade e berra até ser desarmado. Passa grana, senão eu atiro. L'enfer é verde como a terra que desaba, gente comendo rato, e a 10 quilômetros de lá, em outro ponto da cidade de Fortaleza, tem uma festa, um desfile, e por todos os lados o slogan Coca-Cola mata a sede, Coca-Cola tue la soif, e a saudade e la nostalgie. O inferno é vert, como o Carnaval da Bahia, onde se dança o dia inteiro no bairro negro do Pelourinho, Le Pilori, a picota, onde os escravos fugidos eram enforcados, e onde agora se dança durante uma semana sem parar, sem cansar, adultos e crianças tranquilos e alegres a noite inteira, e tem muito pouco branco ali. L'enfer é verde como o mar azul, o feijão preto, o arroz branco, o chuchu verde, como le Dieu noir et le diable blond, o Deus negro e o diabo loiro na terra do sol. E aí o poema segue por mais um tanto de páginas,
eu paro por aqui, é super interessante, tem essa coisa também de ser uma visão estrangeira, né, jogando aqui no Brasil. É aqui, ó, O Inferno é Verde, Leslie Kaplan, edição da Luna Park. Bem legal. Muito bom. Tá, eu não quero mais ler, sabe? Eu não vou ler. Ah, Kátia. Vamos fazer um quiz aqui, então. Eu lembrei que... O que une aqui, professor? O que une a tua série preferida agora, que todo mundo sabe que tu agora assiste de canto de olho, Lost? Lost. É isso, né? O que une Lost e o Sartre? Lost e o Sartre? O Inferno, né? Ah, o Inferno. É, o Inferno. Tem aquela peça, eu tinha trazido um trecho, mas fica para outra ocasião. Tem aquela peça do Sartre, que é super interessante, né? Entre quatro paredes. Quatro paredes. Ou a portas fechadas, o Wicklow, que é basicamente uma representação do inferno. O inferno é basicamente uma sala que parece uma sala de hotel, em que três pessoas vão ficar ali a eternidade. Elas já não têm mais as pálpebras, né? Então elas não podem mais piscar, elas não conseguem dormir, a luz está sempre acesa. E aí lá no final, né? Porque eles ficam assim, tá, mas cadê o capeta? Cadê o fogo e tudo mais? Daí não tem, é tudo meio confortável, que nem a vida, assim. E aí no final eles, né, eles percebem que aquela convivência horrível entre três pessoas não vai acabar nunca. E aí vem a frase que, pelo que eu sei, aparece no Lost, né? O inferno são os outros. Acho que é isso, né? Mas eu assisto Lost a contragosto e só pelos pedaços, assim, sabe? Eu fico lendo e olhando, assim. Só pelo inferno. E reclamando, assim, dizendo, esse cara já não tinha morrido, porra, o que ele tá fazendo aí? Aí diz, não, mas isso aqui é no passado, não, isso aqui é no futuro, porra. Não dá, é muito para mim, entendeu? Kátia, tu quer que eu leia, Kátia? Quero, vai lá. Não, eu ia dizer o seguinte, nós não falamos aqui... É para fechar, né, professor? Agora é altura de fechamento já. É, uma figura importantíssima dessa história toda é a Beatriz, a tal da Beatriz, que é o grande amor do Dante, né? Eu acho essa história inverossímil, mas, enfim, é dada como verdade. Quem é a Beatriz? Como é que a Beatriz entrou na vida do Dante? Ele tinha 9 anos de idade e ela tinha 9 ou 8 anos de idade. Ah, não. Quando ele viu ela, não, quando ele a viu e se apaixonou forever, entendeu? Kátia Soma, fala a verdade. Tu com 8 anos... Não dá. Foi na maternidade. E aí depois, claro, naquela época, gente da elite casava com 12 anos, 13 anos e tal, né? Por casamentos arranjados e tal, mas acabou que a Beatriz casou com outro cara, enfim, ele nunca casou com ela, ele casou com uma outra mulher, enfim, fez a vida dele, mas a Beatriz continuou com essa figura do amor absoluto. Então, por exemplo, nessa passagem aí do purgatório, não do inferno para o purgatório, mas do purgatório para o céu, a Beatriz está lá. E aí a Beatriz é que leva, ele faz a transição do purgatório para o paraíso, porque finalmente o paraíso é o lugar dela, né? Enfim, e ele tem, o Diego mencionou antes, o Dante tem um livro inteiro chamado Vida Nova, que é um monte de poemas de amor. Eu vou ler o primeiro poema de amor, que é para Beatriz. E depois eu vou terminar lendo um poema derrotista, medonho, do Paulo Henriques Brito, maravilhoso. O soneto 1 diz assim: a toda alma gentil presa de amor, em cuja direção parte esse escrito, peço resposta sobre o que vai dito e saúdo em amor seu gran senhor. Isso a tradução é do Jorge Vanderlei. Finda a terceira hora antes do alvor, quando os astros mais brilham no infinito, eis-me aparece amor. Amor é com maiúscula, como se fosse uma entidade, né? Eis-me aparece amor, trazendo inscrito em si um ar que eu lembro com horror. Alegre parecia, mas levando meu coração na mão. No braço eu via a minha dama em trapos ressonando, e ele a acordava, e o coração queimando, humilde e com receio, ela comia. Depois, amor partia soluçando. É medonha a imagem, assim, entendeu? É isso. E ele passou a vida, aparentemente, então, com essa fantasia da Beatriz. Mas eu estava catando hoje, eu fui dar uma buscada no Divulgar e Eloquência, e aí tem um poema do Paulo Henriques Brito, que nós já várias vezes lemos aqui, é um poeta contemporâneo, tradutor do inglês, um grande cara, contista e tudo. E esse é um daqueles poemas dele, assim, nihilistas. Depois disso aqui a gente não vai cortar os pulsos só porque nós somos pessoas de bem com a vida. Mas, então, Divulgar e Eloquência quer dizer sobre a língua popular, né? Daí ele diz: a realidade é coisa delicada de se pegar com as pontas dos dedos.
Um gesto mais brutal e pronto, por nada. A qualquer hora pode advir o fim, o mais terrível de todos os medos. Mas, felizmente, não é bem assim. Há uma saída. Falar, falar muito. São as palavras que suportam o mundo, não os ombros. Sem o porquê, o sim. Todos os ombros afundavam juntos. Basta uma boca aberta ou um rabisco num papel para salvar o universo. Portanto, meus amigos, eu insisto, falem sem parar, mesmo sem assunto. Ou seja, o divulgar e eloquência dele é assim, uma falação infinita, blá, 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 mas pelo menos o mundo não acaba enquanto isso. Legal. Tu vai ler mais um, Diego? Não, acho que não, acho que já está na nossa Não, eu não aqui, sei, né? eu Não, estou perdida aqui Uhum. de tempo. Nós temos que falar mais uma vez do famoso Pix, aquele, Pois, né? o que eu estava procurando aqui no esquema, eu não sei se tem aí no teu mapa, professor, era justamente isso, eu estava procurando Onde é que tá o Pix? o círculo do inferno, em que vão as pessoas que não fazem Pix para o sarau elétrico. Tá aqui, ó, tá aqui são os fraudulentos, eu acho. Aí, então tá aí. Então, no Então tá aí. 8º círculo do inferno aqui, ó. Tá bom. Que Então é isso. Então, Ou será que são os heréticos? não, tudo isso para lembrar de uma coisa importante, que é a gente precisa sempre das colaborações para que o sarau fique funcionando, pagar canja e tudo mais, e além do mais, com esse projeto de voltarmos também para o Ocidente, que vai envolver custos, porque a gente vai voltar para o Ocidente e transmitir para todo o universo, né, para todos os círculos do inferno, para todos os setores aí, vai estar liberado, né, e a transmissão é na faixa, né, não é assim, tem que fazer login nem nada. Então, quem puder, ou sob a ameaça do inferno, ou pela gentileza de sempre. Pix daquele Kátia, @. radioelétrica. Arrasta para cima e vem comigo. Tem a conta também no Banco do Brasil, que fica aqui para o pessoal anotar, quem prefere. Então tá, né, meus queridos, era isso. Valeuzão mesmo. Esse é o livro, então, que motivou, né, o livro do Gilberto Schwartzman, que, enfim, pede desculpas e tentou participar, mas não foi possível, certo? Então tá, meus queridos, a gente vai ter uma canja bem bacana agora, que é de um cara chamado Felipe Caram, que é violinista, é um cara que enfim, tem uma formação em bacharel na URGS, depois fez um mestrado em Londres, na coisa de music performance, e ele iniciou uma carreira internacional em 2004, então ele toca nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. O primeiro disco autoral é de 2018 e ele está lançando um agora, ele vai falar aqui para a gente, e o lance dele é inserir o violino na música popular, e dá muito pé e fica muito legal, e a gente vai conferir agora. Então, Felipe Caram, valeu, grande presença, valeu. Nos falamos, até a próxima. É o inferno. Não, né, professor? Não. É o céu, até o paraíso. É o paraíso. Até o paraíso. De mão dada com a Beatriz. Então tá. Valeu, bye. Tchau. Olá, pessoal do Sarau, tudo bem? Que honra participar desse projeto, dessa canja musical. Quem está falando aqui é Felipe Caram, sou violinista e compositor. E eu começo a minha participação aqui mostrando um vídeo que foi gravado pelo meu quarteto, Felipe Caram Quarteto, durante as lives do projeto que eu fui o protagonista, chamado Violino no Choro. E a gente apresentou várias músicas, dentre elas esta que é a Doralice, do grande Dorival Caymmi. Espero que vocês gostem.
Então, eu preparei esse vídeo para tocar aqui para vocês no sarau de uma das 3 músicas que eu compus homenageando ao nascimento do meu primeiro filho, que nasceu em 2019, William, e essa trata-se de um canto de niná. Eu compus para ele em gênero de chamamé, na esperança que ajudasse a ele a dormir, coisa que até hoje não funcionou. Mas o tema ficou muito bonito. Nós gravamos no disco com um quinteto, participação do Felipe Caram Quarteto, mais a guitarra de Antônio Flores, que é o produtor desse disco Água de Santo, que lanço então, como falei. E segue para vocês então, violino solo, Meu Pequeno. Então, pessoal, antes de apresentar mais uma música através de um vídeo que foi gravado durante um desses concertos que eu comentei antes, na live do Projeto Violino Choro, eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre esse disco que eu estou lançando agora, que é o disco chamado Água de Santo. Ele é um disco que foi gravado na Tec Áudio durante a pandemia. Ele tem a produção do Antônio Flores e a participação dele na guitarra, e conta com Max Garcia no violão, Dani Vargas na bateria e Miguel Terreira no contrabaixo, além do meu violino. Nós gravamos 12 faixas. Essa é a faixa que chama O Batecum, que nós tocamos ao vivo lá no Teatro da Fundarte, em Montenegro, naquela live que eu comentei com vocês. Além do mais, vocês podem também seguir o meu trabalho pelas minhas redes sociais. Aí vocês vão ficar sabendo dos últimos lançamentos e tudo que envolve essas produções que eu faço, tanto no Instagram, @caramfelipe, Caram com K e M de Maria, ou no meu site, que é o felipecaram.com, ou também pelo Facebook, na página Felipe Caram, e também no canal do YouTube, onde tem vários vídeos, vários shows lá, de projetos anteriores, de projetos fora do Brasil e tal, tem tudo lá para vocês escutarem. E também o show de lançamento desse disco, que
vai ser no dia 14 de outubro, às 20 horas, com ingressos que podem ser adquiridos pelo Simpla. E se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 14, você pode assistir esse show junto conosco, lá no YouTube, ou então, se você já passou, entre lá que a gente vai estar disponibilizando vídeos desse show, né, cortados, nos meses seguintes a esse lançamento. E essas músicas estarão todas nas plataformas digitais, basta escolher o que você prefere, certo? Então eu espero que vocês gostem desse O Batecum, que é o vídeo que vocês vão assistir agora por último. Muito obrigado a todos que assistiram, obrigado Kátia pelo convite, espero que vocês tenham gostado dessa minha participação da canja, certo? Até mais! Mm-hmm.